campeão. A gente tem um trechinho aí pra você ver, viu? Mete uma 10 Lula! E pode que essa dá bola em mim! Eu vou dar! Eu vou correr que nem um maluco e vou dar pra você! Coisas de vestiário, né? Isso aí foi no intervalo do jogo. O Gabigol tinha acabado de fazer 2 gols e tomou uma bronca aí do Diego, como vocês viram. Daqui a pouco a gente explica o que rolou pra vocês, hein? Rapaz, poucas vezes eu vi o Diego Ribas tão assim. Normalmente tão educado, polido, mas aquilo aí é coisa de vestiário. A gente vai explicar já já. O melhor dos estaduais é a rivalidade, né, Bárbara? De futebol, vamos falar da decisão que rolou ontem no Maracanã. Fla-Flu, final do campeonato estadual. E adivinha, teve gol de quem? Gabigol, não foi um só não, viu? 2 gols do Gabigol, teve bate-boca com o Diego e o Flamengo é tricampeão estadual mais uma vez, ampliando a sua hegemonia no Rio de Janeiro. Ei, você aí, pode me fazer uma gentileza? Contar de 1 até 37? Eu sei, parece fácil, mas é que nessa cidade aqui, apenas uma torcida vai conseguir. Tudo normal no Rio de Janeiro. Jogaram como nunca, perderam como sempre. Não tem jeito. O Rio de Janeiro tem um dono. É o Cristo Redentor, é isso? Atrás sim. Cristo Redentor. Tricampeonato carioca, 3º título de Rogério Ceni. Essa história que a gente vai contar agora no Esporte Espetacular. Até Tite estava lá para conferir. Entre as obrigações de um técnico de seleção está assistir aos seus convocados. No caso aqui do Maracanã, o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol. Aquele que gosta de todo tipo de jogo, mas tem uma quedinha quando se trata de final. Agora são 9 gols em 10 finais. E a cada nova oportunidade ele vai se fixando entre as lendas do clube. Eu acho que ele é um personagem do futebol, sabe? É claro que o Flamengo tem no seu ídolo maior e indiscutível o Zico, por exemplo, que é uma figura que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, um respeito muito grande. Mas ele como personagem da história, como artilheiro principalmente. O jogo começou com o Fluminense pedindo pênalti. Bruno Arleu, escolhido o melhor árbitro do campeonato, não deu, porque o William Arão cabeceou antes de a bola tocar na mão. Agora dá licença que já é hora de falar sobre o protagonista. O craque do campeonato carioca nos obriga a citá-lo sempre acompanhado de adjetivos. Gabriel Barbosa, escandaloso. Olha esse passe para Arrascaeta, será atropelado por Marcos Felipe na área. Gabriel Barbosa, covarde. Com os goleiros rivais em pênaltis. Pelo Flamengo agora são 22 gols em 23 cobranças. Em 20 deles, goleiro de um lado, bola do outro. 1-0. Gabriel Barbosa letal. 2 minutos depois, num chute forte, cruzado, 2-0. E ao fim do primeiro tempo, Gabriel Barbosa, provocador. Diego colou no artilheiro porque Gabriel teria soltado gracinha para os adversários. Mete uma 10 Lula! E pode que essa dá bola em mim! Eu vou dar! Eu vou correr que nem um maluco! O Diego gritou, vamos levar a sério, ele falou, joga em mim que eu faço gol. Mas em nenhum momento em nível de discussão, e sim de motivação. O Fluminense voltou para o chamado tudo ou nada. Começo de segundo tempo, no encontro de Caios na área rubro-negra, pênalti. Rodrigo Caio derrubou Caio Paulista. Após a confirmação do VAR, Fred diminuiu. Gabriel Batista ainda tocou na bola. O empate quase saiu nessa falta levantada na área. Nem Danilo Barcelos, nem Lucas Claro chegaram. Mas superior desde o início, o Flamengo aumentou. Pedro e o combo técnica e força. Depois do domínio para poucos, a arrancada. Marcado, cercado, tocado, não caiu. Tocou para Vitinho, recebeu na frente, bateu. E João Gomes aproveitou o rebote. Primeiro gol profissional do volante de 20 anos. Flamengo 3-1. 3 de tri. 2019, 20, 21. 6 vezes tri na história. Que alegria, da última vez que eu lembro aquele do Pet lá, ele pegou de falta. Hoje eu tô sendo campeão do Flamengo, tricampeão do Flamengo, emocionante. Após o 3º título em 7 meses como técnico do Flamengo, Rogério Ceni ainda respondeu a frase do mosaico do Fluminense. Orgulho de não ser como vocês.
tem como não. Eu tenho muitos dúvidas. Ceni, que ontem pode ter se despedido de um dos pilares do time. Gerson está perto de dizer au revoir a caminho do Olympique de Marselha da França. Uma questão que foge do controle do treinador. Nós não estamos na situação inversa. Eu não sou um treinador de um clube europeu pedindo gesto. Eu sou um treinador tentando manter um atleta que faz a diferença para mim. Eu acho que o Flamengo não vai se desfazer de tantos jogadores, tantos grandes jogadores ao mesmo tempo. Seria se desfazer de uma era muito vitoriosa. Rogério já pediu e o Flamengo está no mercado nacional atrás de reforços. Caso o negócio se confirme, Gerson sai com 8 títulos em menos de 2 anos. Já é a sala de troféus do Flamengo que vai precisar de uma ampliação. A julgar pela vontade dessa turma, melhor providenciar a reforma. Essa é a parte da realidade. O Flamengo, aí a gente poderia discutir o Flamengo até num outro nível, né? Pela grana, pelo time, por ter jogadores mais velhos. Você tem Felipe Luiz, Isla, Diego, começa, né? Não é assim tão simples. E o Diego Alves quando está em campo também. Então a gente poderia ter o Flamengo com um controle da qualidade do seu jogo e oferecer à sua torcida algo muito mais encantador. Para o torcedor do Flamengo, que é doente, fanático, ama, para aquele que gosta de futebol, que gosta de assistir bom jogo, ora, quem detesta, aí, né, futebol tem essas rivalidades, aí tudo bem. Mas quem curte futebol ia sair saciado. E infelizmente a gente não proporciona isso. Então, esse é um fator que sempre vai colocar em risco o rendimento das equipes, o rendimento dos grandes times, a observação que a gente faz, o torcedor também, a respeito dos treinadores. Então nós vivemos num futebol que é um grande risco para todo mundo. Então nem sempre vai ser tudo assim, desse jeito que a gente está falando, porque os nossos parâmetros são parâmetros mais sérios, né? Então eu não posso esquecer que esse calendário ele é criminoso, e é criminoso com a arte, com o futebol também, não só com a vida dos jogadores e tal. E até porque, né, tem tanto jogo, chega uma hora o torcedor começa a selecionar e fica muito chato. Então é uma pena. Um dia a gente chega lá. Ô Pedro, muito do que a gente espera do Flamengo passa por vender ou não o Gerson. O Gerson é essa figura, essa peça que você tira e é complicado demais para repor. Rogério Ceni citou aí, né, o Thiago, ia falar o Thiago Neves, pelo amor de Deus. Thiago Maia, pelo amor dos meus. Não fala isso lá pelas bandas da Gávea não, hein? Olá, Pedro, outro. Pelo amor dos meus filhinhos. Aí não. O Thiago Maia, bateu 12 ali no relógio, Calçado. Você sabe como ele fica, né? Mas vamos lá, já no domingo aquele agora. Lobisomem fica louquinho. Fico, você falou da nossa análise, fico com as palavras do Rogério, e até acompanhando aqui a repercussão, as palavras do Rogério, da diretoria, do elenco, do torcedor. O torcedor não quer perder o Gerson de jeito nenhum, e não é só pela situação de identificação, que já foi citada, pelo título, é pelo que vem jogando em campo, e pelo que vem jogando em campo, vamos voltar ao que o Calçade falou. Se reinventou a maneira ali, através do Rogério, de ter 2 meias, como os 2 primeiros homens. Como é que você mantém essa situação que você estabeleceu, na verdade, sem o Gerson? Você não vai conseguir manter o nível, você não vai arranjar tão fácil no mercado um jogador do Gerson. Quem você tem hoje no mercado brasileiro? Você não sabe. Para fora, no exterior, com o dólar e o euro nas alturas, você não vai conseguir repor. Você vai trabalhar talvez com o João Gomes. Será que vai se ter paciência de entender e de admitir que o João Gomes pode não entregar exatamente o que o Gerson vai entregar? E óbvio por tudo que ele representa dentro de campo de controle, ainda que eu não tenha achado o Gerson tão bem hoje. Achei o Diego muito bem hoje. O Diego, especialmente no primeiro tempo, muito bem. O Gerson em alguns momentos teve lá ali uma boa atuação, podemos dizer, não exatamente o que a gente espera, o tal brilho de manter aquela história de 2019, mas o Diego para mim foi muito acima. Agora o Gerson sim, nos últimos jogos, a gente tem que avaliar por isso, ele entrega algo que é muito difícil ao Flamengo, que é o cara que controla essa situação, o cara que acelera, é o cara que reduz a velocidade, é o cara que distribui, é o cara que tira a pressão de certos... Se não está fácil jogar do lado direito, é ele que vira, é ele que inverte, é ele que cai para o lado esquerdo, é ele que consegue marcar presença na área se tem algum espaço. Se não está dando para chegar pelo lado, com os homens de frente resolvendo, é ele que pisa na área quando deve. Muitas vezes sacrificado até tem que fazer um papel defensivo.
É ele que resolve muitas vezes a saída de bola. Quem vai te entregar tudo isso, toda essa mobilidade, toda essa dinâmica com a qualidade dele? Então é claro que a perda seria muito grande. Claro que a avaliação do Flamengo, a projeção do Flamengo, ela precisa ser levada em conta. Se você perde um Gerson, não adianta ficar falando, não, mas tinha que ganhar tudo, se não ganhou é decepção, vexame, como gostam de falar. Não. Se não tiver o Gerson, o nível cai. Não é que o nível do time vai cair, mas a reposição do elenco cai. Então você vai ter que medir toda uma situação por isso. E a projeção do elenco, a projeção do time para o resto da temporada passa assim pelo Gerson. Você não consegue sustentar, repor ou igualar o nível do time e achar que a saída do Gerson é simplesmente um 6 por meia dúzia, troca ali uma peça que está tudo bem. Não é o caso não, William. O Birner, eu não digo fazer loucura, né? Mas o Flamengo tinha que fazer todo o possível para segurar o Gerson, porque me parece que o jogador quer ficar, né? A intenção do Gerson é permanecer. É claro, o Flamengo precisa de dinheiro. Pandemia e tal, a gente sabe como é que é a situação. E o Flamengo devia pensar e até realmente recusar. Não tem jeito, por mais que ofereça mais, venha com mais dinheiro, segurar e manter o Gerson, o Birner. Já vou responder, só quero fazer um desabafo que nunca fiz. Por favor. Eu odeio o termo pisa na área. Você não tem noção como eu não suporto esse termo do futebolês. Tudo bem. Na área, vai a gente não na vai área, agradar todo mundo. Não, ainda bem, porque como ele não voa, ele pisa na área. Né? Isso é muito óbvio. Você né? também, Pisa na grama, pisa no meio campo, pisa em todos os lugares. Tá tudo bem. Não tô criticando você, tô falando que é o termo que eu detesto. É o termo que os técnicos usam, que os jornalistas você endereçou seu desabafo. Mas pulando a minha chatice do pisa na área... O outro que eu odeio é o box to box. Esse então é pior ainda, mas vamos lá. Área é box to box. Seguinte, vamos falar sobre o Gerson que interessa mais. Ele disse que não era pra mim. O Gerson é o jogador taticamente mais difícil de ser substituído no Flamengo. Qual seria a maior perda em termos de impacto, né, para a torcida, para o futebol brasileiro em si, se o Flamengo fosse vender o jogador? Gabigol, não tem a menor dúvida. Claro. Né? Mas entra o Pedro, eu não acho que o Pedro mantém o nível do Gabigol, mas mantém um nível muito alto ainda, outras características, é um jogador diferente do Gabigol. Para mim o Gabigol é mais jogador que o Pedro, mas acho o Pedro também muito acima da média do nosso futebol, seria titular em qualquer equipe do futebol brasileiro, em qualquer uma. E no Flamengo ele é um reserva, ele é um 12º jogador, como o Rogério gosta de dizer. Mas o mais difícil de ser substituído é o Gerson, porque o Gerson faz muitas funções. O Gerson é aquele jogador do meio campo que consegue exercer qualquer função do meio campo. Lógico que se você colocasse o Gerson para ser o marcador mais recuado em frente aos zagueiros, você vai subaproveitar o jogador. Né? O Gerson vai acertar o passe longo, vai ter uma boa saída de bola, né? Vai conseguir fazer uma cobertura ali boa. Né? Então ele vai conseguir cumprir o papel, mas você não tira tudo que você pode do jogador. Deixando ele um pouquinho mais solto, aí ele vira o volante quando é necessário, já que é para usar o termo para ser compreendido. Ele pode virar o meia, ele pode virar até o atacante, de acordo com as circunstâncias, porque ele tem essa leitura de jogo, essa capacidade de ter a dinâmica ideal. E você não acha muitos jogadores assim no futebol? Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.